Boa noite. A gente vai dando continuidade, né, à nossa quinta aula. A gente vai fazer uma revisão novamente sobre o que é ética e moral, mas aí hoje a gente também vai ter outros temas, né, a ser discutido. Ética, moral, deontologia e bioética. E aí, passando pela introdução, que é esse estudo, eu trago novamente uma frase para vocês, né? A enfermagem é conhecida como a profissão cuja arte é o cuidar. E no exercício desse cuidar, o profissional mantém contato íntimo e frequente com o paciente e, consequentemente, com seus familiares, ficando desta forma mais vulneráveis a conflitos éticos que se processam nos microespaços de poder, indo da simples decisão do horário do banho do paciente até a prestação de informações essenciais ao mesmo. Né? Então, eu trago essa frase para que vocês tenham um pensamento crítico e entendam o que realmente o professor quis dizer. Professor, não entendi. Volta novamente e vamos ver essa frase, que a gente está trabalhando ela como ética, que dentro de um microespaço e que a ética não é só o paciente e sim familiares. Aquilo que a gente já tinha trabalhado também na aula do Zoom. Mas o que é ética, né? E aí eu trago para vocês sobre a formação do técnico de enfermagem, né? O que é que ele tem que fazer? A gente trabalhou na aula passada sobre as leis, né, e que regulamenta o exercício da enfermagem. Então, para ser técnico de enfermagem, tem que ter feito curso técnico de pelo menos 2 anos, tem que ter o diploma ou certificado do técnico de enfermagem expedido, né? E quais são as funções do técnico? É capaz de dar cuidado médio via oral, né, ou não oral, fazer cateterismo, né, mas sempre com a supervisão de um enfermeiro. E aí eu trago novamente o conceito sobre ética, né? Enquanto disciplina, enfim, se refere à reflexão crítica sobre o comportamento humano, né? Reflexão que interpreta, discute e problematiza, investiga os valores, princípios e comportamento moral, a procura do bom, da boa vida, do bem-estar da vida em sociedade. Eu acho que é o que mais se trabalha e um conceito muito massa que a gente pode memorizar. Ética é o bem-estar da vida em sociedade, né? Ética é o comportamento da moral. Então, tudo isso, quando vocês começam a se perceber, entendem realmente a palavra ética. Que a palavra ética vem do grego, que significa modo de ser, caráter ou morada, enquanto forma de vida adquirida ou conquistada pelo homem. É o modo de se viver, é o caráter de onde vocês convivem, de onde se mora, do país, do continente. Então, eu trago para vocês aqui uma condições para uma ação ética, né? Que sua essência esteja em consonância com consequências boas ou mal. A condição de moralidade de uma ação está na escolha, pois a essência humana é sua liberdade. Ninguém ensina a ética, mas a delibera. Né? Então, a resolução do COFEN, que também tinha falado que é a mais recente, a 311/2007, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Quem leva o que a gente está trazendo aqui é aquela mesma Ian disse. Não é achismo. Você não pode falar, eu acho para o paciente. Você tem que ser competente, tem que ter essa capacidade de resolução. Olha, você vai tomar dipirona para este efeito. Não, eu acho que você vai tomar uma dipirona. Tem diferença na hora da fala, né? E quando você envolve cuidado, você precisa passar o máximo para ele de
praticidade e que seja bem objetivo e claro, certo? As competências cumpri-las legal. Eu tenho 5 técnicos e eu coordeno os 5 técnicos. E aí, no plantão, eu dividi 10 pacientes para cada técnico, né? Só que um dos técnicos disse que ia descansar mais um pouco, porque ele está vindo de outro plantão, e ele passou os 10 pacientes dele para o outro amigo. Se deu tudo certo, ok. Ninguém percebeu, tudo bem. Mas se algo acontecer errado, os dois vão responder. Tanto o profissional que aceitou fazer pelo amigo, quanto o amigo que foi. Esse é um probleminha, né? Pronto, voltamos. Né? E aí, quando o profissional deixa de cumpri-las, né, aí a gente estava falando dos 2 preceitos éticos, compromisso e responsabilidade, que devem ser praticados por todos que integram a equipe de enfermagem. A gente precisa também, alguns documentos que amparam e estipulam garantia, direitos e deveres referenciais, né, éticos em relação aos seres humanos. A gente tem o Código de Ética da Enfermagem, mas existem outros documentos, né? Juramento de Hipócrates, Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? E aí são vários documentos que vêm também como referencial ético em relação aos seres humanos, como que nos devemos comportar em sociedade. E aí eu vou falar para vocês alguns princípios básicos, né, que são os princípios que regem o SUS. Universalidade, direito à saúde a todos os brasileiros. Então, quando a gente fala de um princípio universal, a gente está falando que todas as pessoas têm esse direito à saúde. Todas. O paciente ele entrou no centro de saúde X e ele está com uma queixa. Ele está com infecção urinária. Aí a gente vai tratar a infecção urinária dele, mas a gente vai atender ele como um todo. Como que está a pressão sistólica desse paciente e a diastólica? Como que esse paciente está psicologicamente? Entendeu? Então, isso é uma assistência integral, a integralidade. A gente vê o paciente como um todo e não só como apenas aquela doença que ele entrou ou que veio na porta de entrada. Aqui tem os princípios, né? Outro princípio da equidade, tratar os desiguais com desigualdade a fim de alcançar a igualdade. O professor Nussano falou coisa com coisa. Olha esse desenho. Igualdade. Ok? Um banquinho para todo mundo. Equidade. Eu dou aquele
não... A gente tratar diferente os que não conseguem acessar os nossos serviços. Como assim, professor? Se chegou uma travesti, um exemplo, que entrou na nossa unidade básica de saúde, a gente tem que agir de equidade. Por quê? Porque ela não consegue acessar os serviços. Se veio uma mulher negra, que também existe uma política da população de saúde da população negra, também a gente vai atender ela de uma forma diferenciada. Não é que a gente vai tratar ela com universalidade, a gente vai tratar ela com equidade, que é como um todo também, que vem a integralidade. Mas a equidade, ela tem alguns princípios. Que tipo de princípios são esses, né? Algumas populações que não conseguem ter acesso, população negra, população LGBT, pessoas em situação de rua, quilombola, ribeirinho, população cigana. Então, equidade tem a ver com essas populações que não conseguem entrar nos serviços de saúde. E o Ministério da Saúde, ele criou essas portarias e políticas de saúde para que os profissionais diminuíssem o preconceito e a discriminação institucional. E aí a gente vem com algumas reflexões, né? Quais são os deveres do profissional para com o paciente? Quais são os deveres do profissional para com as outras partes envolvidas? Estes deveres são convergentes ou conflitantes? Como o conflito ético real ou percebido poderia ter sido prevenido ou pelo menos atenuado? Isso são reflexões que vocês precisam fazer, né? Qual é o meu dever enquanto profissional com o paciente? Qual o meu dever enquanto profissional para com que outros colegas que trabalham junto comigo, com a equipe que integra? E os meus deveres, eles são convergentes ou eles me causam conflitos? Então, são reflexões que devemos fazer. E a gente tem mais questões. Por que o tratamento deve ser realizado? Como será realizado? Que resultados serão atingidos? Quais os riscos? Possibilidades de insucesso? Qual o custo financeiro? Qual o custo-benefício? Precisa-se do empenho do paciente, o envolvimento da família? Então, são questões éticas também que entram no contexto desse atendimento. E aí, os profissionais encontram-se diante de importante mudança paradigmática, né? Onde as limitações impostas às suas ações deixaram de ser da esfera técnica para ser quase que exclusivamente da esfera ética. Eu não sei se vocês conseguiram compreender, mas o que a gente está tentando retratar e falar aqui é que nós deixamos meramente de administrar o medicamento só por administrar, da esfera técnica, mas a gente vai administrar um medicamento no braço de uma pessoa, então a gente vai ter a questão ética de como tratar, de como lidar, de ser bem claro, ser objetivo. E aí a gente vem com algumas questões. Por exemplo, responsabilidade civil do hospital é objetiva. O que significa essa responsabilidade civil, professor? Não estou entendendo. Vamos lá. Olha a charge. Doutor, eu estou com falta de ar. Aí o doutor, pois nesse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento e falta de verba. Então, o que significa essa responsabilidade civil em saúde, né? Responsabilidade civil é o dever de dar conta de alguma coisa que se fez ou mandou fazer por ordem pública ou particular. Aquele paciente, ele não conseguiu ter acesso. Então, ele entrou na defensoria pública, né? Então, vai ter uma responsabilidade civil sobre o hospital, sobre o atendimento. Reparação civil é a denominação que se atribui à indenização ou ressarcimento do dano. Ficam obrigados a reparar o dano aquele que, por ação omissa ou voluntária, negligência ou imperícia, violar o direito ou causar o prejuízo ao outro. É quando acontece algum prejuízo ao paciente, em suas diversas áreas. E aí, são 3 coisinhas que a gente precisa entender hoje, né, e aprender, que envolve várias questões, né? Desde o Código Civil ao nosso Código de Ética. Ok? Imperícia. Falta de habilidade para a prática de certo ato que exige conhecimento. Imprudência. Inobservância em agir com atenção. Negligência. Omissão daquilo que professor enrola a língua, razoavelmente se faz. Então, vamos dar exemplos clássicos.
que eu não consegui compreender, professor. Imperícia é quando você não tem habilidade prática e científica para fazer aquilo. Chegou um paciente, você vai passar uma sonda vesical. Isso é competência técnica de enfermagem. O professor de enfermagem tem 15 anos que trabalha na pista. Então, ele sabe fazer aquilo, mas não é de competência dele. Se ele não tem habilidade técnica, ele está falando e fazendo uma imperícia. Imprudência, precipitação. Ele não age com atenção. Como assim, professor? Ele vai fazer a administração de medicamento, nós vamos fazer a administração de medicamento, mas ao administrar o medicamento, eu estou conversando com minha colega do lado e não estou com atenção, e aí acabo acidentando. Então, eu estou agindo com imprudência. Negligência. Negligência, eu vou dar um exemplo clássico. O paciente chega na classificação de risco e você está no celular. E o paciente está lá esperando e você está. Se acontece alguma coisa com esse paciente, você está sendo negligente, porque você está omitindo o atendimento. Certo? E aí a gente tem questões constitucionais. O artigo 196 da Constituição Federal. E aí a gente tem uma frase que a maioria dos juízes e advogados usam: a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Geralmente, todos os processos da saúde, quando se precisa de medicamento, de leito, de consulta, eles vêm com esse título, né? Acesso universal e igualitário às ações de serviços, né? E a Lei 8080/90, que é a lei do SUS, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. A gente precisa, nessa questão ética, ter atenção com as redes sociais. Prestem atenção. Olha, o paciente está deitado e os dois profissionais estão com o celular na mão. E aqui, as pessoas estão tirando uma foto ao lado de alguém que está sendo feita uma cirurgia. A gente precisa ter muita atenção, ainda mais nessa nova geração das tecnologias, de tudo ser muito mais rápido. Então, enquanto profissional, você precisa ter essa questão ética, né? E aí a gente vai falar agora sobre o termo de consentimento livre e esclarecido. O que significa isso, professor? Ele consiste na decisão, concordância do paciente, né, da informação e explicações sobre a responsabilidade do médico a respeito de procedimentos de diagnósticos terapêuticos que vão ser indicados. Ou se vamos fazer uma pesquisa com o paciente, ele precisa ter um termo de consentimento livre e esclarecido, explicando tudo o que vai acontecer com ele. E aí, nesse termo de consentimento livre e esclarecido, a gente tem o quê? O princípio da autonomia. Todo paciente adulto e capaz tem o direito de consentir o que será feito com o seu corpo. Ou seja, se lá está prescrito que tem que administrar dipirona, ele precisa saber que vai ser administrado a dipirona, mas ele tem o direito de dizer se ele quer ou não. Então, esse é o princípio da autonomia. Né? O princípio do respeito à autonomia é uma das principais ferramentas da ética aplicada. O paciente pode se recusar ao procedimento recomendado, salvo em caso de risco iminente de morte. Se o paciente está em risco de morte, então a gente pode fazer o procedimento, mas em outros casos, não. Professor, estou conseguindo entender. Isso mesmo. E aí a gente tem, aquele é o termo de esclarecimento livre, né, escrito, e a gente tem o termo de consentimento livre esclarecido verbal, né, que é o direito do paciente e dever do profissional de saúde, realizar verbalmente, em quantidade e qualidade suficiente de informação para a tomada de decisão. Dizer somente o que o paciente tem condições de suportar ouvir, específico para cada situação. O profissional de saúde registra no prontuário e, em caso de não anuência, preenche o termo de recusa. É o seguinte, você está com o paciente e é da mesma forma. E aí você falou todas as informações para ele e para a tomada de decisão. E ele se recusou a não fazer o procedimento. Então, o profissional de saúde vai lá registrar no prontuário tudo que falou para ele e preenche o termo de recusa. Ele se recusou a fazer aquele procedimento. E aí o termo de consentimento livre, esclarecido, impresso, né? Ler com calma, discutir com a família, tirar as dúvidas
Só então assinar, redigir em português, evitar termos estrangeiros, claro, preciso, objetivo, acessível, né? Espaços em brancos que serão invalidados após a assinatura. Então, temos o termo de consentimento livre esclarecido, impresso, verbal, de várias formas, para que seja o mais claro possível para o paciente. E aí a gente tem um termo que não possui capacidade de otorgar, então que a gente não atua. Por exemplo, crianças precisa, né? Adultos menores de 18 anos, portador de doença que compromete o entendimento, né? Pessoas inconscientes ou severamente debilitadas. Quando eu falo menores de 18 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente já permite, por exemplo, os adolescentes acima de 14 anos. Ok? Porque aí depende muito do que o profissional de saúde ele vai discernir. Se ele vê que chegou um adolescente para fazer um teste rápido dentro do posto de saúde, esse adolescente tem 15 anos, ele chegou lá, ele solicitou o teste, você vê que ele já tem maturidade para receber o resultado, porque ele está procurando, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele permite que o profissional realize e dê o resultado. Aí temos exceções à confidencialidade, são moralmente e legalmente justificáveis. O ECA, que é aquilo que eu estava falando, o Estatuto do Idoso e o ferimento suspeito de ato criminoso. Então, por exemplo, se a gente vê um adolescente que ele foi violentado, e aí a gente fez um procedimento, a gente pode denunciar. Se a gente vê um idoso com maus tratos, né, a gente tem essa exceção à confidencialidade, né, do procedimento. E a gente informa o que é os órgãos competentes. E aí, professor, passando mais à frente, a gente está falando também de outras formas, como comissões de éticas nos hospitais. Tem por objetivo resguardar paciente, familiar, profissional e o próprio hospital de qualquer erro, né? Prevenir problemas de ordem ético, promover respeito e dignidade dos seres humanos em todos os procedimentos, setores e serviços. Isso daqui é para manter a ordem. Aquilo que a gente estava falando de trabalhar ética e moral. Então, eles precisam ter, né, comissões de éticas dentro do hospital. E aí, por que precisam ter? Porque a gente existe várias outras comissões, ó. Comissão de ética e deontologia, que zela pelo cumprimento de deveres e direitos do exercício profissional dos médicos, né? O comitê de ética em pesquisa, né, que avalia a adequação dos projetos, que envolve seres humanos. O comitê de bioética, que reflete sobre as questões de dilemas morais oriundos da prática e dos procedimentos realizados no âmbito da instituição. E a gente tem a comissão de ética de enfermagem, né? Que tem justamente isso: função educativa, consultiva e de averiguação do exercício ético profissional, né? Em todos os âmbitos, na assistência, no ensino, na administração e na pesquisa de enfermagem. Dá suporte aos gestores na questão ética e incentiva o cumprimento e a interpretação do código de ética. Olha o que é crime, né? Prestem bem atenção, o que é crime? Violação do segredo profissional, exceto naqueles que a gente trabalhou com ainda há pouco. Omissão da notificação de doença, então, tem um teste rápido, o paciente foi diagnosticado com sífilis, então você tem que notificar. Falsidade de atestado médico ou exercício ilegal da enfermagem. O que é crime também, né? Omissão de socorro, prestem bem atenção nisso. Transfundir testemunha de Jeová, se estiver capaz, cabe as informações clínicas e cirúrgicas e a catando do paciente, né? Para equipes com profissionais treinados com tratamento substituto de sangue. É o único que pode acontecer pacientes que estão em risco de morte e eles se recusarem ao procedimento, nós podemos fazer que seremos respaldados. Mas testemunha de Jeová não. Se ele se recusa a receber a transfusão sanguínea, ele tem esse direito, porque está baseado na lei e na Constituição Federal. E aí eu trago para vocês, ó, ética, moral e caráter. O caráter, ele está interligando os dois conjuntos. Eu vou falar novamente, né? Ética, valores que definem que quero, posso e devo. Porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero.
ok? É só uma reflexãozinha para que vocês consigam memorizar o que é ética. Moral. Moral vem do latim. A gente já trabalhou nas aulas passadas. Costumes, né? Significa conjunto de regras adquiridas por hábito. A moral se refere ao comportamento adquirido ou modo de ser conquistado pelo homem. É o conjunto de regras e condutas admitidas em determinadas épocas e consideradas absolutamente válidas. Olha a diferença. Ética, sua função é teórica. Pergunta: o que é o bem, a justiça, a prudência, o respeito? Moral, é aquilo que acontece se o caráter é histórico. E por que somos morais? A moral é um instrumento para a compensação de nossas limitadas simpatias. Quais as razões para nos comportarmos moralmente? Estão no fato de nos compreendermos como membro de uma comunidade moral em geral. Caso contrário, veríamos nosso semelhante como um simples objeto. E por que falamos tanto em ética, né? Não é por modismo, nem por idealismo, mas por uma questão de sobrevivência. Os anseios que estão em jogo são os da humanidade e podem ser representados pelos fundamentos ecumênicos. A gente vem com a bioética, né? Com essa definição, enfim. Aí a gente vem justamente com esse estudo, incluindo visão, decisão, condutas e normas. Né? Justamente ao nascer, quando começa a vida, conceito de pessoa, vulnerabilidade, o viver, né? Que é a dignidade de vida e a busca da qualidade. O final da vida, o que significa essa dignidade humana na fase final da vida, que também tem a questão da vulnerabilidade. Ó, nascer, a gente, questões éticas, o aborto, reprodução assistida, clonagem, pesquisa com células-troncos, terapia gênica, o viver, responsabilidade, precaução, prudência, e o final da vida, eutanásia, distanásia, mistanásia e ortotanásia. Professor, não sei nada sobre o final da vida. Nós vamos falar. Pode confundir, né? Eutanásia, o ato médico que tem por finalidade acabar com a dor. É uma pessoa que está com uma doença crônica e no morrer, o médico pode simplesmente tirar os aparelhos. Distanásia é uma tecnologia médica utilizada para prolongar, né? Mistanásia, também conhecida como eutanásia social, é a morte antes da hora. Eu vou dar exemplos como passar. E ortotanásia é o procurar se respeitar o bem-estar global das pessoas, garantindo a dignidade de viver e não morrer. Olha a eutanásia aqui. É o ato de desligar o aparelho que mantém a vida artificialmente. É um paciente que está em fase terminal do câncer e a equipe de saúde decide, por exemplo, para que ele está em sofrimento, para que ele morra. É antiético. Quem decide isso é a família. Certo? O profissional ele não decide. O Brasil não tem isso. No Brasil, nós não temos a eutanásia. Ó, os códigos brasileiros de ética médica nasce o paciente ser este portador de moléstia crônica ou incurável e continuar assistindo a eutanásia. Ó, a distância é né, a vida dele. Então a gente vai fazer tudo, a gente vai colocar em aparelhos, a gente vai prolongar isso. A mistanásia, a gente fala muito como é a eutanásia social, é a morte fora da hora, ou seja, por erros médicos, né? Que acontecem pacientes de má prática no tratamento por motivos econômicos, científicos, são, por exemplo, violências obstétricas, onde a maioria são mulheres negras violentadas, a mortalidade materna, a maioria são mulheres negras. Então, isso é a eutanásia social, é a mistanásia. E a ortotanásia é a morte que acontece de maneira natural, né? Morte tranquila e supostamente sem sofrimento.
Ó, esses são os princípios da bioética, né? Benevolência, não maleficência, justiça, autonomia e o princípio de reverência à vida. Lembrem desses princípios, porque isso cai em prova. E os princípios filosóficos também caem na prova. Dignidade humana, justiça, autonomia, liberdade, qualidade de vida e felicidade. E aí, bioética e pesquisa, experiências com seres humanos, consentimento livres e esclarecido. Para quem ouviu falar do nazismo, o nazismo era uma pesquisa bioética, né? Se para a ciência tudo que pode ser feito deve ser feito, para a ética, nem tudo que pode ser feito deve ser feito. Vou repetir. Se para a ciência tudo que pode ser feito deve ser feito, para a ética, nem tudo que pode ser feito deve ser feito. A ética não é contrária aos avanços das ciências, mas chamar atenção para os custos e benefícios de tais conquistas. Uma boa ética fará uma boa ciência. Leve em conta o princípio da não maleficência numa pesquisa. Essa daqui é uma resolução 196 que normatiza as pesquisas com seres humanos. Todas as pessoas que vão fazer pesquisa, elas têm que colocar a resolução 196. E aí eu deixo uma frase para vocês, né? Bioética é sabedoria prática. O sábio começa a fazer o que quer ensinar. Depois, ensina. Vou repetir. O sábio começa a fazer o que quer ensinar. Depois, ensina. É a mesma coisa. Eu queria aprender muito algo para depois ensinar. E aí uma palavra massa que eu tenho, né, sobre ética humana e profissional é a palavra respeito. O respeito acima de tudo, eu acho que quando a gente inicia por essa palavra, a gente atende melhor os nossos pacientes, a gente atende melhor a comunidade. E eu vou deixar uma atividade para vocês. Cite e o que o profissional de enfermagem não deve cometer dentro do exercício da profissão. Certo? Vou repetir. Cite 3 exemplos sobre falta de ética e o que o profissional de enfermagem não deve cometer dentro do exercício da profissão. E aí eu gosto muito dessa frase de Albert Einstein, né? Época triste a nossa, em que é mais fácil dividir o átomo que quebrar preconceito. Albert Einstein já dizia isso. Então, essa aula, no finalzinho dela, eu tenho certeza que ela veio mais para quebrar também esse estigma de ética, de moral, enfim, os princípios da bioética, da odontologia, né? E essa frase de Albert Einstein já demonstrava que a sociedade ela já vive isso, né? Época triste a nossa, em que é mais fácil dividir o átomo que quebrar preconceito. E isso é muito atual para os nossos. Uma boa noite, curtam, né, esse fim de semana que está chegando e façam uma atividade, ok?